pessoal! Nesse vídeo vamos falar sobre situações de equilíbrio ou situações onde corpos eles devem permanecer estáticos. Esse conteúdo ele vai encerrar essa parte do estudo de movimentos de corpos. Depois a gente ainda vai pensar em movimento, mas vamos estudar fluidos. Então vamos ver como vai funcionar no caso de líquidos, por exemplo. Quando a gente pensa em equilíbrio ou um corpo estático, a gente pensa em situações onde o somatório de forças deve ser nulo, deve ser igual a zero. Então na física, quando a gente pensa em situações de equilíbrio, a gente está pensando em situações onde a soma das forças é igual a zero. No nosso dia a dia, muitas situações elas demandam, que a força resultante seja zero. Por exemplo, estrutura de um prédio, de uma ponte. É necessário que aquela estrutura ela esteja com o somatório de forças igual a zero, então ela vai sofrer a ação de forças, mas essa estrutura tem que ser pensada para que ela, ao ser submetida à aplicação de várias forças diferentes, esse somatório seja de zero e essa estrutura esteja em equilíbrio, mantenha o equilíbrio. Mas existem situações onde esse equilíbrio é perdido ou, dependendo da situação, esse equilíbrio é quebrado. Vamos pensar numa situação de uma gangorra em um parquinho. Então vamos imaginar uma gangorra em um parquinho, A gente tem aqui uma criança numa ponta, uma criança em outra ponta. Se essas crianças tiverem a mesma massa, essa gangorra ela vai ficar aqui em equilíbrio, Eles vão ficar à mesma altura. Mas se uma dessas crianças resolve, por exemplo, se movimentar e ficar mais próximo aqui do eixo da gangorra e a outra fica aqui na ponta, o que vai acontecer? Essa situação de equilíbrio, onde a gangorra está ali à mesma altura para os dois, ela vai ser quebrada. E essa gangorra, então, ela vai rotacionar, ela vai girar. Então, existem situações de equilíbrio onde a gente pensa que o somatório das forças é zero, e aí esse corpo ele não vai se movimentar, ele vai ficar estático. Ou também tem situações onde o corpo ele pode ter a tendência de girar. Então, a gente vai pensar em situações que falam sobre o movimento de corpos de translação, quando o corpo ele se desloca de um ponto a outro, ou quando ele rotaciona, quando ele gira, ou quando ele rotaciona e vai transladar, ele vai girar se movimentando. Então, a gente vai pensar agora em como estudar essas situações. Então, basicamente, as condições para que um corpo esteja em equilíbrio é que a soma das forças seja igual a zero. Esse símbolo aqui representa soma, É o símbolo de somatório na matemática. E uma outra grandeza que vai surgir, que a gente vai ver agora, que é o momento de uma força, ou o torque seja igual a zero. O que vai ser esse momento ou torque de uma força? Isso aqui vai estar relacionado com essa capacidade do corpo de girar. Então, além da gente observar movimentos onde há deslocamento, onde há mudança de posição, o corpo ele também pode girar. E aí, isso aqui a gente vai definir como torque ou momento de uma força. O que vai acontecer, então, quando a gente pensar na tendência de um corpo girar, ou um corpo, provocando um giro? Se a gente imagina uma barra de ferro presa a um eixo aqui, esse eixo aqui ele pode girar, se a gente puxa essa barra em uma de suas extremidades, esse corpo ele vai girar. E esse giro ele vai depender da força que eu estou aplicando e da distância que essa força está sendo aplicada ao ponto que pode girar. Então, quanto mais distante eixo de giro aqui, maior vai ser esse torque, maior vai ser o momento dessa força. Quanto mais próximo, se eu aplico uma força nesse ponto aqui, bem próximo do eixo de giro, esse torque vai ser menor. Por quê? Esse torque, essa capacidade de girar, vai depender do valor da força, da distância ao eixo e o seno entre esses dois vetores, porque força e deslocamento são vetores. Nesse caso, o que a gente percebe? M é o torque ou o momento, também vai ser uma grandeza vetorial, então uma grandeza que possui direção, sentido e um módulo, que depende do ângulo, do seno do ângulo. Então, se o seno for de zero,
se a força e o deslocamento estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, o ângulo for zero, o seno é zero, o torque é zero, o momento é zero. Se for 90 graus, então se a força ela for perpendicular ao deslocamento, então se eu faço uma força, por exemplo, nessa direção, fazendo um ângulo de 90 graus aqui, com o deslocamento, o torque é máximo, o seno de 90 é 1. Então, a gente vai calcular essa tendência de giro, ou essa capacidade de girar, chamada de torque, usando essa equaçãozinha aqui. Como eu falei, para que o corpo esteja em equilíbrio, é necessário, então, que o somatório disso aqui seja zero, né? A soma dos torques seja igual a zero. Esses valores, eles podem ser positivo ou negativo. Se o momento for positivo, significa que o giro é no sentido horário. E se o torque ele for negativo, significa que o giro será no sentido anti-horário. Então, é legal ficar atento a isso. Quanto maior a distância, né? Quanto maior essa distância entre a aplicação da força e o ponto aqui, o eixo do objeto que pode girar, maior será esse torque. Então, vamos pensar numa porta. Né? Uma porta, quando a gente abre, ela faz o quê? Ela gira. Ela tem uma dobradiça que permite, ali, quando a gente puxa a maçaneta, girar essa porta e abrir ou fechar. A maçaneta ela é colocada bem distante da dobradiça, por quê? Quanto maior essa alavanca, né, esse braço de alavanca, essa distância entre o eixo de giro e o ponto onde a gente aplica a força, maior é o torque. Mais fácil, então, vai ser abrir essa porta. Então, quando a gente analisa uma porta, por exemplo, aqui está a maçaneta, aqui estão as dobradiças. Quando a gente aplica a força aqui, ó, a distância entre o ponto aqui que a gente aplica a força e o eixo que vai girar é considerável, o torque também vai ser considerável, é mais fácil abrir a porta. Se a gente tenta abrir a porta fazendo uma força mais perto da dobradiça, a gente tem que fazer uma força muito maior, porque mais difícil é para abrir essa porta, para esse objeto girar. Menor vai ser o torque. Torque é uma grandeza que está relacionada com a capacidade de um corpo de girar. Qual vai ser a unidade? Força, Newton, vezes a unidade de distância, metro. Então, a unidade de torque ou momento de uma força é o Newton vezes metro. Outra ideia importante, ainda falando sobre o equilíbrio de corpos, é o centro de gravidade. O que vai ser o centro de gravidade ou o centro de massa de um corpo? A gente vai analisar corpos, principalmente corpos extensos, por exemplo, uma pessoa que não possui um formato regular, que a distribuição de massa nesse corpo, ela é uniforme. Se a gente consegue considerar a distribuição de massa uniforme, né? A gente consegue encontrar um ponto ali que a gente considera que toda a massa está concentrada naquele ponto, então todas as forças vão ser aplicadas a esse ponto. E aí a gente estuda esse corpo como se ele fosse um ponto só. E fica mais fácil de você analisar, de você aplicar essas ideias para estudar o movimento de um corpo. Então, quando a gente tem um corpo extenso, por exemplo, uma pessoa, a gente pode considerar que, dependendo da posição dela, todas as forças estão aplicadas nesse único ponto que a gente vai chamar de centro de massa ou centro de equilíbrio. Então, nessa situação que eu desenhei aqui, vamos imaginar uma pessoa dançando, né? Uma bailarina, por exemplo. Se essa pessoa quiser girar para ela manter o equilíbrio, né? Para ela não se desequilibrar e cair, é preciso que o giro, né? O eixo de rotação dela passe pelo centro de massa. Então, é como se toda a massa dela estivesse concentrada nesse ponto, e aí quando ela gira aqui, ela mantém o equilíbrio, ela não cai, ela consegue girar nesse eixo de rotação. Então, para isso, no caso de uma bailarina, por exemplo, ela levanta a perna e coloca os braços para trás, e aí você consegue levar o seu centro de massa para o seu umbigo, né? E aí o eixo de rotação passa ali por esse centro de massa e passa também pelo pé, e aí a pessoa consegue se equilibrar. Se ela movimenta essa perna ou se ela abaixa os braços, esse centro de massa ele é deslocado e aí ela perde o equilíbrio. Então, o centro de massa é um pontozinho no corpo que a gente
vai considerar como se toda a massa estivesse concentrada naquele ponto. Eu vou colocar um exemplo que a gente vai resolver e a gente vai ver como vai funcionar. Nesse exemplo, um pintor está sobre um andaime. Esse andaime mede 5 metros. Em cada extremidade do andaime está aplicada uma força de tração máxima de 1000 newtons. O peso do andaime é de 1000 newtons também. E o peso do pintor é de 800 newtons. E aí pergunta a que distância ele pode chegar para que o andaime se mantenha em equilíbrio. Então, que distância ele pode se afastar do centro desse andaime e ainda assim o cabo não se romper, continuar em equilíbrio. Então, se a gente quer uma situação de equilíbrio, a gente precisa que o somatório de força seja igual a zero e que o somatório de momento ou de torque, seja igual a zero também. Primeira coisa, vamos então identificar as forças que vão atuar nesse caso. O andaime, ele vai ter um peso associado. Como a gente viu no caso do centro de massa, a gente sempre considera que o peso ele está sempre no centro do corpo. Nesse caso, o andaime ele é homogêneo, então a massa está distribuída de forma homogênea. Então, nesse caso, a gente pode considerar que o centro de massa é bem no centro dele. Então, o peso está aqui nesse centro de massa do andaime, que é o peso do andaime. Vai ter as forças de tração dos cabos segurando esse andaime, Então, eu tenho uma força de tração aqui no ponto B, para cima, uma força de tração no ponto A também para cima. E, além disso, o homem, como ele está em cima do andaime, também vai exercer uma força aqui para baixo, O peso do homem. Nesse caso, é o 800 newtons. Então, eu tenho 4 forças atuando. Para a gente verificar as condições de equilíbrio, nesse caso, para que os cabos não arrebentem quando o pintor se deslocar aqui, o que a gente precisa? Que a plataforma não gire, que ela fique estática. Então, a gente precisa cumprir essa condição aqui de giro igual a zero. Então, vamos lá. Momento de uma força é a força vezes o deslocamento, a distância do ponto de giro, a aplicação da força vezes o seno do ângulo. Nesse caso, como a gente quer condição de equilíbrio, a gente vai fazer o somatório desses momentos. A gente pode verificar o seguinte, que as forças estão fazendo um ângulo de 90 graus com a direção do deslocamento, O deslocamento é na horizontal. Então, seno de 90 graus. Seno de 90 graus é igual a 1. Então, esse seno aqui vai ser igual a 1, Seno de 90 graus multiplica por 1. Somatório dos momentos de cada força. Se a gente analisa, se o cabo B arrebenta, aqui a gente pode considerar como o eixo de giro. Então, a gente vai calcular o torque em relação a esse ponto O aqui. Torque da força de tração no ponto A vai ser a força de tração no ponto A vezes a distância ao eixo. A força está bem aplicada sobre o eixo, então essa distância é zero. Então, o torque sobre uma força aplicada no eixo é zero. Vezes o seno de 90, que é 1, Não vou nem botar aqui. Mais o torque da força do peso da plataforma, que está no centro de massa. O centro de massa está bem no meio da plataforma. A plataforma tem 5 metros de comprimento, o centro dela está a 2,5 metros. Então, a distância dessa força ao eixo de giro é de 2,5 metros. Então, vai ser o peso da plataforma vezes essa distância de 2,5 metros. Vezes 1, mais agora o torque do pintor. É o peso dele, ele está a uma distância x do ponto de giro, que a gente quer descobrir qual é essa distância. Então, vai ser o peso do homem vezes essa distância x. Essas forças, pesos, elas estão para baixo, então as duas serão negativas. Mas, força no ponto B para cima, positiva. Força de tração no ponto B. O ponto B está a uma distância do eixo de giro de 5 metros, o comprimento total da plataforma, vezes 5 igual a zero. Vamos resolver isso aqui. Tração de A vezes zero é zero, menos o peso da plataforma, 1000 newtons. Então, vai ficar 1000 vezes 2,5, menos o peso do homem, 800 vezes x, mais tração no ponto B, a tração é 1000 vezes 5, igual a zero. Aí, vamos resolver isso aqui, 1000 vezes 2,5, 2.500, negativo, menos 800x, mais 5 vezes 1000,
800x igual a zero. Esse negativo passa para o outro lado e fica positivo. 800x igual a 2.500. X vai ser igual a 2.500 dividido por 800. 3,125 metros. Então, já descobrimos que a distância entre esse eixo aqui de giro, né, esse eixo de rotação, e o x aqui, essa distância é de 3,125 metros. Se eu quero saber a que distância o pintor pode chegar do centro da barra, do centro de massa, ó, o centro de massa está a uma distância de 2,5 metros. Então, essa distância D aqui que ele pode chegar, ó, D vai ser 3,125 metros menos 2,5, 0,625 metros. Ou, passando para centímetro, 62,5 centímetros. Então, essa é a distância que ele pode se afastar do centro do andaime para que o cabo não se arrebente e ele caia. Então, é um andaime bem estável, né? Não é muito recomendado. Então, a situação de equilíbrio para que o cabo não se rompa e a plataforma gire seria a condição de que o pintor ficasse até uma distância de 62,5 metros do centro de massa, do centro da plataforma. Então aqui a gente encerra esse vídeo sobre condições de equilíbrio.